Então, eu peço que vocês acompanhem a leitura que eu vou fazer, Atos 1, do 6 até o 8. Esse sermão, irmãos, é um sermão introdutório. Então, eu vou fazer, na verdade, um panorama acerca do livro de Atos, para que nós entendamos um pouquinho mais a proposta, não é? De Lucas ter escrito Atos. E semana que vem, aí sim, nós entraremos nas exposições do livro, certo? Então diz assim a palavra do nosso Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Pai bendito, Pai santo, estamos com Tua palavra aberta diante de nós. Mas nada podemos, senão pelo Senhor. Portanto, rogamos a Ti que abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que o Senhor nos mostre as preciosidades do Senhor e possamos ter o nosso coração, de fato, transformados pelo Senhor, para viver a nossa vida inteiramente para o Senhor, Deus, como o Senhor requer e como o Senhor, assim, desde o princípio, quis que o nosso coração fosse totalmente Teu. Portanto, nos ajude, ó Deus, nesse sermão, durante, Deus, o ano em que estaremos trabalhando este tema tão importante da nossa identidade. Nós somos missionais, Deus, está no DNA do Teu povo, é a vocação da Tua igreja. Por isso nós rogamos ao Senhor, em nome e nos méritos de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, uma pergunta inicial eu gostaria de fazer para vocês. O que Jesus está fazendo hoje? Você já parou para se perguntar? O que Jesus está fazendo hoje na sua vida? O que Jesus está fazendo hoje na vida da igreja? O que Jesus está fazendo hoje, meus irmãos? O nosso tema, ou o nosso título, melhor dizendo, é Os Atos do Cristo Vivo. O Espírito continua a obra. Veja, muitos pensam que Jesus já fez. Está feito, de fato, Jesus já fez, Ele já veio, foi enviado pelo Pai, Ele já viveu a nossa vida perfeita, morreu a nossa morte vicária, substituto no Calvário, onde eu e você era para lá estarmos, mas Ele já cumpriu, Ele já fez, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele já ascendeu aos céus. Nós vamos ver isso aqui no capítulo ainda primeiro, na semana que vem. Mas muitos pensam assim: Jesus já fez, Jesus ensinou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus subiu, pronto, está resolvido. Uma vez que eu creio nisso, perfeito, eu vivo agora a minha vida como eu acho que eu tenho que viver, como eu devo viver, como eu quero viver, como eu acho que deve ser. Mas vejam, irmãos, Atos começa dizendo algo surpreendente aqui para nós. Veja o primeiro versículo, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja, irmãos, Jesus começou a fazer. Ele começou. O evangelho que Lucas escreveu é o que Cristo começou. Atos é o que Cristo continua fazendo. Atos, portanto, é o livro da missão do Cristo vivo, agindo pelo Espírito Santo por meio de homens, com o propósito de expandir o seu reino. Essa é a proposta, de que o reino de Deus, ele avance. Irmãos, que as tendas se alarguem. E veja, nós somos apenas coadjuvantes nessa missão, porque a missão, irmãos, é de Deus. É de Deus. A partir de Atos aqui, 1:8, é interessante, eu quero ver com os irmãos aqui, vejam vocês, porque a partir de Atos 1:8, Lucas apresenta o seguinte, ele apresenta o plano de Deus, porque ele vai falar aqui do avanço geográfico do Evangelho. Ele vai falar tanto em Jerusalém, até os confins do mundo, até os confins da terra.
E Atos mostra exatamente isso aqui, à medida que ele vai se revelando progressivamente. Exatamente isso aqui. No versículo 8 também é visto o poder, porque Jesus disse que desceria sobre eles o Espírito Santo, a capacitação para que eles cumpram com a missão do Cristo vivo, do ato do Cristo vivo. É pelo Espírito Santo. Então veja que há um progresso também, porque, irmãos, quando nós lemos aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, não está dizendo aqui ou lá. Não é uma coisa ou outra. A ideia do texto é que tanto aqui quanto acolá, aonde eu estiver, ali eu devo florescer, ali eu devo cumprir com a missão, ali eu devo fazer com que o reino de Deus avance. Eu não tenho que pensar em ir para outro local. Se Deus me enviar, amém. Se Deus não me enviar, amém. Aqui que eu vou florescer, aqui que eu vou fazer o Evangelho crescer, o Evangelho avançar. Jesus ser conhecido através da minha instrumentalidade, em razão daquilo que Ele já fez e que está vivo. E me dá poder pelo Espírito Santo, capacitação, habilitação, porque não é pelas nossas forças, não é pela tua eloquência, não é pela minha eloquência, não é pela minha retórica, não é porque você ou eu somos bonitos, não é porque a igreja é bonita, é porque o Espírito Santo é que faz. O Espírito Santo continua a obra. E nós temos também aqui o propósito da missão no versículo 8. Ele vai dizer: sereis minhas testemunhas. Olha o privilégio, irmãos. Quem era para ser luz para as nações? Israel de Deus. Israel étnico. E eles falharam miseravelmente. Agora eu e você temos a oportunidade de sermos luz onde nós estamos. De sermos luz na nossa cidade. De sermos luz no nosso bairro. De sermos luz para a nossa família. De sermos luz na escola. De sermos luz para os colegas. De sermos luz, irmãos. Luz, luz. A luz de Cristo brilhando em nós. Através de nós e apesar de nós. Porque é pela habilitação do Espírito Santo. Meus irmãos, aquilo que eu falei para as crianças é uma verdade. Deus envia o Espírito Santo porque Ele não quer que nós façamos sozinhos. Não é na nossa força. É através dEle. É através dEle. Porque a glória, irmãos, é para Ele. A glória não é nossa. A glória não é da igreja. A glória é de Deus. Mas vejam, quem é o protagonista, portanto, dessa história? O protagonista é Deus, irmãos. Sempre Deus é quem age aqui no livro de Atos. E eu gostaria que você visse aqui comigo, Pedro no Pentecostes. Veja o que Pedro declara aqui no Pentecostes. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 2, versículo 22. É dito, Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Então veja, quem credencia Jesus é Deus. Deus credenciou Jesus. Aí veja o versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquos. Ou seja, presciência de Deus. Foi Deus quem entregou o Cristo Jesus, segundo o seu plano de redenção eterno. Veja o versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Portanto, quem ressuscitou Cristo Jesus foi Deus. Agora veja o versículo 33. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então foi Deus quem o exaltou. Agora veja o versículo 36. É dito o seguinte: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. É Deus quem fez Senhor e Cristo. Fez Jesus Senhor e Cristo. Aí veja comigo, por gentileza, Paulo, na sua primeira viagem missionária, veja o que ele fala aqui na Antioquia da Psídia, no capítulo 13.
Vamos dar uma andada, realizando aqui um panorama geral no livro de Atos, para que a gente tenha uma base, para que semana que vem, então, a gente possa expor o livro como um todo. Veja aqui, irmãos, no capítulo 13, versículo 17, é dito: o Deus deste povo de Israel escolheu. Veja, Deus escolheu. Aí veja, por gentileza, o versículo de número 22 e 23. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus, segundo a promessa de Deus. Aí veja, por gentileza, o versículo 26. Com qual propósito Deus enviou Jesus segundo a promessa desde os tempos eternos? É dito o seguinte: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, o que temeis a Deus, a nós nos foi enviado o quê? A palavra de salvação. Aí no versículo 27, pois os que habitavam em Jerusalém e as autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados. 29, depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Então veja, o propósito de Jesus ter vindo desde as promessas eternas de Deus, ao qual Deus escolheu Jesus para que viesse, segundo a descendência de Davi, para que o povo dele fosse salvo. Mas as autoridades da época não creram em Cristo Jesus, é dita a palavra de Deus. Mas não creram por quê? Para que se cumprisse as Escrituras. É o que diz o versículo 27. Os profetas, eles não creram nos profetas. No 29, então cumpriu-se tudo o que a respeito de Cristo estava escrito. Aí tiraram do madeiro e puseram-no no túmulo. Vejam, meus irmãos, ainda no capítulo 17, Deus, Ele é o autor da história. No capítulo 17, a partir do versículo 24, agora Paulo, no Areópago, ele diz o seguinte, versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez essa raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa perícope, esse recorte que eu olhei aqui para vocês, fala de Deus como Criador, Deus como sustentador e Deus como juiz. O protagonista da história sempre vai ser Deus, meus irmãos. E Lucas deixa muito claro isso. Ele fala que, à medida que a gente lê Atos, e talvez a gente não vê com essa perspectiva, a igreja age, ela age. Mas veja, irmãos, é Deus quem está conduzindo. A igreja tem a responsabilidade de agir, mas é Deus quem conduz. Irmãos, missão não nasce da criatividade da igreja. A igreja pode fazer o que for, o escambau, mas missão não nasce do coração da igreja. Missão nasce do decreto eterno de Deus. Sempre foi da vontade de Deus que a sua igreja seja missionária. Sempre, meus irmãos. A igreja é vocacionada. Ela é vocacionada, irmãos.
Atos mostra que não estamos tentando fazer Deus agir. Estamos participando do que Ele já decidiu fazer. Então nós vimos que Deus é o soberano da história. Ele é quem conduz a história. Mas nós vamos ver agora que Jesus é o centro absoluto da história. Jesus é o centro. E aí eu peço para que você volte lá para Atos capítulo 2, versículo 36. Nós já vimos, vamos ver de novo. Veja que Jesus é chamado, no versículo 36 do capítulo 2, Senhor e Cristo. Jesus, irmãos, é o centro absoluto. Veja no capítulo 3, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo, Jesus. Jesus aqui é o servo. No versículo 22 do capítulo 3, é dito assim: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Jesus como profeta. Veja o capítulo 7, versículo 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E Filho do Homem aqui está falando da divindade de Cristo, assim como Daniel, capítulo 7, versículo 12, nos aponta, aponta para Cristo Jesus. Veja o capítulo 5, versículo 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou. Quem? A Jesus Cristo. A quê? A príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, Jesus aqui como príncipe e salvador. Veja aqui o capítulo 9, versículo 20. Capítulo 9, versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o quê? O Filho de Deus. O Filho de Deus. E nós vamos voltar para Atos, capítulo 2, versículo 22, já vimos, apenas para reforçar aqui um ponto desse versículo que fala sobre a humanidade de Cristo. Nós vimos que Ele é Deus, o Filho de Deus, e depois nós vamos ver que Ele é o próprio Deus. Atos 2, capítulo 2, 22, que diz assim: varões israelitas, atendei a esta palavra, Jesus Nazareno, varão. Varão aqui é homem, masculino. Está falando da natureza de Cristo Jesus, a humanidade de Cristo Jesus. E no capítulo 3, versículo 14, diz assim: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Santo e justo. Jesus é Deus, irmãos. É Deus. Ele é o centro absoluto da história. E Lucas deixa claro, meus irmãos, que a missão aqui, quando a gente vai entendendo com um pouquinho mais de profundidade o propósito de Lucas ter escrito aqui, querendo mostrar para os leitores, sobretudo na pessoa de Teófilo, não é? Provavelmente um gentil. A ideia é que em Atos, na carta, eles pudessem entender quem Jesus é, o que Jesus fez e o que Jesus fará. Essa é a ideia de Lucas aqui. O que Jesus fez? Ele fala no primeiro versículo, ele começou a fazer e a ensinar. Aí depois ele vai falar que Jesus, ele morreu numa cruz, crucificado, e nós vimos aqui que escolheram Jesus para morrer, mas escolheram segundo as Escrituras, e soltaram um pervertido, Barrabás. Mas foi para que se cumprissem as Escrituras. Foi para que eu e você pudéssemos ser salvos. Se Jesus se salvasse da cruz, nós não estaríamos aqui hoje. E ele poderia se salvar. Mas ele voluntariamente, ele quis realizar a obra de redenção. Então a gente vê que Jesus, ele fez. Jesus ressuscitou. E Jesus virá buscar, irmãos. Virá buscar em juízo aqueles que não o receberam como Senhor e Salvador, mas também virá buscar aqueles
que reconheceram Ele como seu suficiente Salvador neste mundo. Meus irmãos, a Igreja do Senhor existe para cumprir a missão de Deus no mundo. Se você conhece essa verdade que eu acabei de dizer para você, você está repartindo? Está repartindo com os teus familiares de modo sábio, de modo intencional, com discernimento? Está repartindo com os teus colegas? Está repartindo na tua esfera em que você atua? Porque essa é a missão da igreja, irmãos. Veja bem, nós não fazemos missão. Uma vez que nós entendemos isso, nós entendemos que nós somos parte da missão. É um privilégio. Nós estávamos vendo hoje na EBD, ser missional é ter uma identidade cristã. No novo nascimento, eu já não faço mais a minha vontade, não é mais o meu querer, eu não escolho mais as minhas regras, não são mais as minhas regras, o meu corpo, minhas regras, agora são as regras de Deus. As regras de Deus, meus irmãos. Gálatas 2:20 nos diz isso. Já não vivamos mais para nós mesmos. Por quê? Porque Cristo vive em nós. E a vida que agora nós a vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Respondamos vivendo uma vida por fé. Testemunhando como Atos 1:8. Quer seja em Jerusalém, quer seja em Cruz Alta, quer seja onde quer que você esteja. Uma igreja missional que perde a centralidade de Cristo já não é mais uma igreja missional. Vira uma ONG religiosa. Uma ONG religiosa. Mas veja, meus irmãos, quem é o agente então desse agir aqui dos atos do Cristo vivo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque o próprio Cristo diz que eles deveriam esperar em Jerusalém, porque lá eles receberiam poder que desceria sobre eles, para que então eles pudessem cumprir com a missão, serem testemunhas de Jesus Cristo. Então veja, capítulo 2, versículo 4. Diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja, irmãos, eles ficaram capacitados, eles foram habilitados pelo Espírito Santo para falar das grandezas de Deus. Aí veja, no capítulo 4, versículo 31. Nós estamos vendo que agora o Espírito Santo é o agente da missão. Capítulo 4, versículo 31. Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui é um termômetro. Se nós não estamos falando da palavra de Deus, provavelmente nós não estamos cheios do Espírito Santo. Porque um dos aspectos de você falar a palavra de Deus, primeiro é porque você foi habilitado pelo Espírito Santo, reconhecendo que Jesus é teu Senhor e Salvador, o Cristo que veio de Deus, o servo, o justo, o profeta, o príncipe, o Salvador. Então o Espírito Santo lhe habilita, não para que nós fiquemos sentados numa cadeira de praia, esperando que as pessoas venham até nós e nós possamos falar de Cristo Jesus a elas, para que elas saiam das trevas e não vão para o inferno eterno e assim possam, quem sabe, viver com os anjinhos no céu. Não, a gente tem que ser mais incisivo, meus irmãos, mas com conhecimento, com discernimento, com sabedoria, ser intencional, desde quando nós nos levantamos até o momento que nós vamos dormir, porque é isso que Deus requer da sua igreja. Não pense em nós, irmãos, que nós não vamos ser cobrados lá na glória. Nós podemos ser até salvos, mas um salvo medíocre, porque a responsabilidade é nossa. A soberania de salvar é Deus, mas a responsabilidade de fazer é nossa. Nós seremos cobrados. Por que não fez? Porque não teve tempo? Por isso, a gente vai ser cobrado, irmãos. Agora veja você, no capítulo 13, versículo 2. Diz o seguinte:
Capítulo 3, versículo 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca. Então vejam, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quem dirige, irmãos? É o Espírito Santo. Uma igreja sem o Espírito Santo não é igreja. A gente vê muitas coisas hoje em nome do Espírito Santo, irmãos. Mas não vê fruto na vida das pessoas. E um dos frutos é exatamente, irmãos, sermos cheios para falar das boas novas do Senhor. Não como algo que eu tenho que bater cartão, mas é porque é minha identidade. É porque está no meu DNA, é porque é quem eu sou. É quem eu sou. Irmãos, Cristo nos comprou com um sangue carmesim, nós somos propriedades dele. Se nós somos propriedades dele, já não é mais como eu quero, é como ele quer, porque ele é meu dono, ele é meu Senhor, ele é meu cabeça, ele é meu tudo. Que essa igreja ou qualquer outra na face da terra não esteja vazia em razão da nossa displicência com a palavra de Deus. Veja no capítulo 11, versículo 28. Diz o seguinte: e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Veja o capítulo 21, versículo 10 e 11. Nós estamos vendo que o Espírito Santo é o agente da missão. Capítulo 21, versículo 10 e 11. Diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Veja, irmãos, o Espírito Santo fala. Aí veja no capítulo 10, versículo 44. Capítulo 10, versículo 44. É dito o seguinte: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aqui a inclusão dos gentios na aliança de Deus. Agora vejam, irmãos, o capítulo 1, versículo 4 e 5. Capítulo 1, versículo 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois deste dias. O Espírito Santo aqui, irmãos, é identificado com o Pai. Mas veja o capítulo 16, versículo 7. Hoje nós estamos trabalhando no livro aqui de Atos. Capítulo 16, versículo 7. Diz assim: defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de quem? De Jesus não permitiu. Então o Espírito Santo é identificado com o Pai, mas também é identificado com o Espírito. Lucas está nos ensinando aqui no livro de Atos a respeito da Trindade, meus irmãos. O plano de redenção é um plano da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo então aplica na vida dos eleitos a salvação do Senhor. E onde estão os eleitos de Deus? Onde estão os salvos de Deus? Penso eu que deveria estar na igreja visível do Senhor. Igreja esta que é vocacionada para que nós então venhamos a alargar as tendas do reino do nosso Deus. Irmãos, nós não fazemos missão por entusiasmo. Vamos marcar um dia, um horário, e vamos fazer o escambau, e vamos fazer um evangelismo. Nas Escrituras nunca foi assim. Nunca foi assim. Sempre foi através do discipulado. Sempre foi através de você conversar com um amigo, entender a necessidade dele.
falar das verdades eternas, Ele olhar teu testemunho de vida, olhar para você. Nunca foi simplesmente, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, e você pega e vira as costas e nunca mais vê a pessoa. Nunca foi assim. Não estou dizendo que não possa fazer e que Deus não possa agir dessa forma, mas o ordinário não é assim. É discipulado. Ide, fazei discípulo. O imperativo é fazei discípulo. Este é o imperativo, irmãos. E o id é indo. É onde você estiver, o que você estiver fazendo. Dessa forma, meus irmãos. E nós fazemos isso não pelas nossas forças, não são pelos métodos da igreja, não são pelas estratégias da igreja. É porque o Espírito Santo, o agente da missão, é quem capacita a igreja, irmãos. A igreja. A igreja é missionária. Não é o pastor, não é o evangelista, não é o bispo, não é o papa. A igreja é uma igreja missionária, meus irmãos. Falar em igreja, a igreja é o povo restaurado de Deus. A palavra igreja, meus irmãos, aparece 23 vezes em Atos. Ela é fundada principalmente na ressurreição de Cristo Jesus. Veja comigo o capítulo 14, no versículo 23. Vamos ver um pouco a respeito da igreja. 14, 23. Diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então veja, a igreja do Senhor, que é fundamentada, que está estruturada e desenvolvida sobre a base da ressurreição de Cristo Jesus, ela é estruturada com uma liderança. Irmãos, normalmente a igreja que um só decide o que tem que fazer é complicado. Liderança, presbíteros no plural, lideranças, um colegiado, uma liderança conciliar, representativa, os presbíteros cuidando dos interesses de Deus por meio do povo. Aí veja comigo o capítulo 6, versículo 1 a 6. Capítulo 6, versos de 1 a 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas? Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então veja, a igreja também era cuidada, ou na verdade ela é organizada para o cuidado social. É o que nós vimos aqui. Agora veja o capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja, irmãos, é dedicada à palavra e à oração. Veja, quando fala dos apóstolos aqui, eles são um princípio daquilo que a igreja deve seguir, irmãos. Oração e palavra. Dificilmente, improvavelmente, uma igreja que não ora e que não se dedica à palavra, não é uma igreja cristã. Não é uma igreja fundamentada, estruturada, estabilizada na ressurreição de Cristo Jesus. Precisamos orar, irmãos.
e precisamos nos dedicar à palavra do Senhor. Nenhuma doutrina gerou tanta divisão quanto essa, a ressurreição de Jesus Cristo. No Areópago, quando Paulo menciona a ressurreição, capítulo 17, 32, não precisem abrir, lá começam as zombarias. Veja, irmãos, uma igreja missional precisa manter a centralidade da ressurreição. Sem ressurreição não há igreja, não há missão. Sem a ressurreição de Cristo Jesus como base da igreja, não há, meus irmãos, esperança. Esperança. E aí, nós temos agora aqui a respeito do Evangelho. Lucas nos mostra aqui uma oposição contrastante. Eu queria que você acompanhasse comigo, rapidamente, no capítulo 2, versículo 13. É dito o seguinte: outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados, os zombadores. Veja o capítulo 4, versículo 3. É dito o seguinte: e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até ao dia seguinte, pois já era tarde. Houve prisões, irmãos, mas também houve açoitamentos. Veja comigo aqui o capítulo 5, versículo 40. O versículo 40 diz o seguinte: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Então eles foram aqui açoitados. Aí no capítulo 7, todo o capítulo nós temos aqui o mártir, não é? Estevão também. Nós temos as diversas prisões de Paulo. O que eu quero transmitir para os irmãos é que o Evangelho, apesar de toda oposição, é imparável. Com toda hostilidade. Irmão, servir a Cristo Jesus não é entusiasmo, é decisão consciente de que você já não é mais de você mesmo, de que a sua vida pertence a Deus. E aí nós nos remetemos ao salmo que nós lemos: independente das circunstâncias, a minha alegria está em saber que eu sou de Jesus e que eu estou cumprindo com a missão do meu Senhor. E não importa o que façam comigo. Não importa. Desde que eu obedeça à vontade do meu Senhor, sabendo que a minha identidade foi mudada pelo meu Senhor. Sabendo que se eu morrer aqui, eu vou florescer para sempre, juntamente com o meu Senhor. Que aqui é passageiro, que aqui é transitório, que a vida aqui é efêmera. Que não compensa, meus irmãos, o sucesso deste mundo. Não compensa negociar os teus princípios e os valores cristãos por coisas efêmeras, coisas transitórias, coisas que vão ruir, coisas que daqui 50, 60 anos não vão existir mais. Foque no que é eterno, a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos. O Evangelho sempre avança, mesmo em meio às piores oposições. E aí veja, meus irmãos, como é que o livro termina. Capítulo 28, versículo 31. Eu acho interessante demais isso aqui. Capítulo 28, versículo 31. Termina assim: pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aqui é a primeira prisão de Paulo, não é? Ele poderia livremente falar do Evangelho. Mas o que é interessante é os termos, ou são os termos, não é? Sem impedimentos, com toda intrepidez. Sem impedimentos, meu irmão. O livro termina, na verdade, aberto. Aberto. Termina sem impedimentos. É como se ele estivesse nos convidando a continuar a missão, sem impedimentos. Irmãos, com açoites, com prisões, com uma série de oposições, Lucas diz assim, termina sem impedimentos. A palavra de Deus está prosperando. Louvado seja Deus. Independentemente do que aconteça conosco, a palavra está prosperando.
Isso é um convite para a igreja, meus irmãos. É um convite. A missão continua e continua hoje conosco. Nós somos agora aqueles que estaremos levando a bandeira do Evangelho. O que nós estamos fazendo, irmãos? Que o Espírito Santo nos dê clareza a respeito da sua palavra. Eu queria falar, já estou terminando, a respeito dos propósitos do livro de Atos aqui. Veja, Lucas escreve para o seu amigo aqui, provavelmente o financiador da obra, Teófilo, para mostrar que o Evangelho não pode ser detido. Veja, irmãos, Lucas não escreve apenas uma história, uma mera história. Ele escreve a confirmação do Evangelho, aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora estão olhando na prática, estão sofrendo na prática a dependência e a confiança naquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso mostra avanço, irmãos. E nós vamos ver que o livro de Atos vai nessa tônica, porque começa em Jerusalém, aí depois vai para a Judéia. No capítulo 8 nós temos Filipe em Samaria, aí nós temos Paulo terminando o livro aqui, Lucas, né, registrando aqui, em Roma, confins do mundo, confins da terra, em Roma. Então, Atos vai nessa progressiva. Então, meus irmãos, Atos do Cristo vivo, o Espírito continua a obra, o tema então da nossa série, nos ensina que nós não fazemos missões. Nós somos fruto da missão. A igreja do Senhor é fruto da missão. A igreja nasce da missão, a igreja vive da missão e a igreja existe para a missão. Missão não é departamento. Missão é identidade. Identidade. Se Atos é a continuação da obra de Cristo, então, duas perguntas para finalizarmos, irmãos, nos é imposta. Não são impostas, né? São duas perguntas. A primeira delas, estamos alinhados com o que Cristo está fazendo? Reflita um pouco, faça um exercício mental. Será que nós estamos alinhados com as poucas e breves palavras que eu falei aqui, esses 30, 40 minutos aqui? Será que estamos alinhados com o que Cristo está fazendo? Ou estamos ocupados com o que Cristo não pediu para fazermos? Infelizmente, o que predomina na nossa vida é que nós estamos ocupados com o que Cristo não pediu para a gente fazer. E achamos que estamos fazendo a obra de Deus. Lamentavelmente, miseravelmente, achamos que estamos fazendo a obra de Deus. Por isso, irmãos, veja bem, o que eu falei para os irmãos aqui, fica nítido, fica latente, que a missão não começa com a igreja. A missão começa com Deus, é missio Dei. A missão não começa conosco, mas há uma advertência solene, porque a missão pode parar conosco. Não começa conosco, mas ela pode parar conosco. E o livro de Atos continua sendo escrito, meus irmãos. Mas veja bem, ele já não é mais escrito com a pena, com a tinta, mas o livro de Atos, ele vai continuar sendo escrito, capítulo 29, e assim por diante de Atos, continua sendo escrito por vidas rendidas, vidas consagradas, vidas entregues a Deus, vidas que não negociam os mandamentos de Deus. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe nesse início de série. Foi apenas um breve panorama para que nós nos situemos a respeito do livro de Atos. E a partir da semana que vem, nós vamos expor todo o livro. Que Deus nos abençoe.